Oi, tudo bem? Como eu tinha prometido durante o último vídeo que eu lancei na sexta-feira do curso Filosofia do Enem, eu iria hoje fazer uma live às 1 hora, então já devem ser 1 hora, 1 hora e 2. E essa live, a intenção é revisar alguns dos principais conceitos de Descartes, que eu fiz 3 aulas. Fiz uma aula e dividi em 3 partes e postei no YouTube essa semana. Eu postei um vídeo segunda-feira, um vídeo quarta-feira e um vídeo sexta-feira, que foi ontem. E ontem eu avisei dessa live. Aí a minha intenção seria pegar 3 questões de Descartes que caem no Enem, inclusive uma questão do ano passado, e resolver aqui junto com quem tivesse disponível. Se ninguém aparecer, eu vou resolver as questões do mesmo jeito e vou deixar a live gravada, porque aí fica como um vídeo para o canal e quem quiser depois tiver alguma dúvida de resolução de questão do Enem, pode vir aqui. Então, a minha ideia com esse curso é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis durante esse momento de pandemia que a gente precisa ficar isolado. Então, descontente com a qualidade de algumas aulas que eu venho encontrando por aí, eu decidi criar o meu próprio curso, que não é apenas uma aula que vai ficar largada no YouTube, mas faz parte de um planejamento. Então, o que você vê aqui no YouTube é apenas parte de um curso, ou seja, existem materiais que você pode acessar de resumo, de mapa mental, de um material pedagógico que vai te auxiliar ainda mais na sua preparação para o Enem. E o que é que você tem que fazer para acessar esse material? Você precisa entrar no Google Sala de Aula com o código da minha sala, aí você tem acesso. E lá você vai encontrar esses materiais. Então eu planejei esse curso da seguinte maneira: aulas aqui no YouTube para quem quiser acessar, mas quem quiser ter um curso um pouco mais completo, ter uma orientação de alguém formado na área, que eu acho muito importante, porque quando você não enfim, não investiu um tempo para estudar certo assunto, muitos detalhes acabam passando despercebidos. Não é que eu vá absorver 100% dos detalhes, porque assim, daria um vídeo muito longo, então eu acabo tendo que fazer alguns sacrifícios mais conscientemente. Então a ideia é essa: eu vou apresentar aqui um pouco de umas questões, vou ler as questões, vou resolver, vou dizer quais são as opções certas, porque se poderia confundir com as outras alternativas. E aí, se entrar alguém durante essa apresentação, eu posso tirar alguma dúvida específica. Lembrando também que eu tenho uma página no Instagram e a gente pode conversar também mais diretamente por lá. Eu estou produzindo mais conteúdo para cá, para o YouTube, para, como eu disse, ajudar as pessoas, né? Mas se você quiser interagir comigo também no Instagram, acho que ficou passando na página de introdução, mas qualquer coisa eu deixo aí depois. Então eu vou começar aqui, sem demora, né? Eu acho que 1 hora de live tá bom. Eu não sei se vai chegar 1 hora, mas se chegar 1 hora, é o máximo que eu vou poder chegar hoje. Então, toda vez que a gente vai estudar um filósofo, o conselho que eu dou é que você veja o caminho do pensamento desse filósofo. O que eu quero dizer com caminho? Eu quero que você perceba qual é o projeto do filósofo. E esse, para descobrir qual é o projeto do filósofo, é importante que você saiba qual é o período histórico que esse filósofo vive, qual é o contexto, quais são os problemas, porque o projeto filosófico de alguém surge a partir da tentativa de resolução de problemas. E esses problemas são chamados de questões filosóficas, ou seja, aquela pergunta ao qual alguém põe para si mesmo para tentar resolver, faz o pontapé inicial desse projeto filosófico. E a partir dessas perguntas,
gera-se argumentos e tentativa de resolução. Então, o projeto filosófico ele, ele caminha nessa direção de saber o contexto fornece as perguntas, eu me ponho essa pergunta e tento resolver. A minha tentativa de resolução gera mais perguntas e acaba criando um projeto. Então, de problemas, de hipóteses e de teses. É assim que o trabalho filosófico se desenvolve, não é algo largado do nada. Então, quando você não estiver entendendo o trabalho de um filósofo, é aconselhável que você tente compreender no aspecto mais geral. Ou seja, qual é o problema que esse filósofo quer resolver? Qual é o problema, por exemplo, que Descartes quer resolver? Qual é o problema, o que está acontecendo na época que Descartes vive, que leva ele a pensar daquele jeito? O que leva ele a pôr aquelas questões? E aí essas questões, claro, vão influenciar diretamente na maneira como ele desenvolve o próprio pensamento. Então, é importante que você saiba o projeto filosófico de Descartes. Eu mostrei qual é o projeto filosófico de Descartes na primeira aula, que foi postada segunda-feira e tá aqui no meu canal. Você pode assistir quando quiser. O ceticismo temporário é uma etapa muito importante do pensamento de Descartes, que é quando ele suspende tudo através da dúvida metódica para descobrir o cogito. Não que, ao pôr a dúvida metódica, ele já sabe que vai descobrir o cogito, mas aplicando a dúvida metódica, ele descobre o cogito e suspende todo o conhecimento tradicional da sua época. E o ponto de retorno, ou seja, a dissipação da dúvida metódica, Descartes encontra a partir da existência de Deus, que ele encontra nas ideias geradas pelo cogito. Então, assim, são características principais que eu estou dando aqui. Eu não vou aprofundar nelas porque eu enfim, já fiz 3 aulas, estão lá bem completas. Se você quiser ver, você entra lá. Eu sugiro que você veja, na verdade, que eu vou lhe preparar muito bem. Então, as principais obras de Descartes. Eu gostei muito de Descartes e quero ler depois. A linguagem do Descartes é bem acessível. Eu aconselho você a ler, se você quiser se preparar para o Enem, se você quiser se preparar melhor, um pouco além da conta, você leia o Discurso do Método e Meditações Metafísicas. Se achar muito complicado nesse livro os princípios da filosofia, ele explica os conceitos de forma extremamente didática e curta. Então, o que significa pensamento? Ele explica o que significa dúvida, metódica, ele vai lá e explica o que é em trechos bem curtos. Então, eu indico esses 3 primeiros livros. E As Paixões da Alma, é como ele explica a interação entre a resistência e a res cogitans, ou seja, o homem para Descartes é composto tanto de alma quanto de um corpo, e que são substâncias completamente diferentes, mas que se encontram juntas no homem. Então ele vai explicar como isso acontece nesse livro, As Paixões da Alma. Se vocês estiverem escutando algum ruído, é porque hoje está ventando demais aqui em Recife. Eu não sei porquê. Eu acho que é por causa da chuva. Está ventando muito, então eu fechei a janela e está causando esse zumbidio de vento na janela. Mas enfim. E aqui quais são os principais conceitos do Descartes. Então, se você estuda Descartes, se você viu qualquer vídeo no YouTube, qualquer videoaula no YouTube sobre Descartes, você ouviu falar sobre o cogito, sobre a dúvida metódica, que depois se transforma em hiperbólica. Você, espero, tenha ouvido falar da prova da existência de Deus e ouviu falar sobre resistência e res cogitans. Então, esses conceitos eles estão flutuando aqui nas questões que eu vou ler e vou tentar resolver. Essa parte eu acho que vai ser uma parte rápida. Vou tentar fazer com cuidado para que fique legal, para você poder se preparar um pouco melhor. Então, vou olhar aqui e a gente vai chegar na primeira questão. Tá, antes. Esse aqui, para quem nunca viu na vida, é o René Descartes. Eu não sei qual idade ele tinha nessa pintura, mas enfim, tá aqui o Descartes. Eu acho que já perto aí dos seus 40 anos, perto dos 50, não sei.
Pronto, então vamos lá. Essa questão aqui é uma questão do Enem de 2016, da prova azul. Eu acho que foi o primeiro dia de aplicação. Então, como é que eu vou proceder? Eu vou ler a questão e aí vou dar a resposta e vou fazer o meu comentário sobre a questão. Tá bom? Então vamos lá, vou continuar aqui. É, a questão diz assim: nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Esse texto foi extraído de Regras para a Orientação do Espírito, da Martin Fonte. E a questão diz o seguinte: em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico. Como resultado as alternativas são investigação da natureza empírica, retomada da tradição intelectual, imposição de valores ortodoxos, autonomia do sujeito pensante e liberdade do agente moral. Eu espero que escolha a sua opção aí. Se tiver online comigo, escreve aí nos comentários, no chat. Eu vou tentar explicar por que não é uma investigação da natureza empírica. Por que não é natureza empírica? Pense, Descartes é um racionalista. Significa que Descartes acredita que o conhecimento provém puramente da razão. Então, ele acredita que as ideias nascem na razão e essas ideias podem ser inatas, ou seja, ideias que já nascem com as pessoas, podem ser provindas também da sensibilidade e podem ser ideias que são imaginações. Por exemplo, quimeras, imaginar um grifo, por exemplo, metade de cavalo, metade de águia, por exemplo. Só que as ideias que são inatas são ideias verdadeiras, porque são ideias claras e distintas. Então, para Descartes, para ser verdadeira, precisa que as ideias sejam claras e distintas. E no método de Descartes, as primeiras ideias que ele encontra são ideias baseadas na intuição, ou seja, são as ideias inatas que levam à intuição. Ou seja, quando você encontra com ela, você sabe que ela é verdadeira, ou seja, que é verdadeira, portanto, clara e distinta. Clara porque não é possível duvidar dessa ideia e distinta porque ela não consegue se misturar com as outras ideias. Ela é única. Ela não tem resquícios de outra ideia nela, ou seja, ela não depende de nada além dela mesma, nada fora dessa ideia para sustentar a si mesma. Então, ela é clara e distinta. Então, dizer que Descartes apoia uma investigação empírica é completamente falso. Então, não é essa daqui. Vamos tentar entender quando ele diz aqui, por exemplo, nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, ou seja, a gente nunca vai se tornar matemático se o nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. E outra, Descartes usa a palavra espírito para falar de pensamento e para falar de razão. Então, é importante também que você conheça o vocabulário, porque apenas conhecendo o vocabulário você conseguiria matar, quer dizer, eliminar a alternativa A e saber que ele não está falando de natureza empírica. A letra B, por exemplo, retomada da tradição intelectual. Bem, se você, como eu disse, tivesse assistido o meu primeiro vídeo e agora soubesse
o que quer dizer, qual é o projeto filosófico de Descartes, você saberia que ele viveu num momento histórico muito interessante, porque foi um momento que estava abandonando as tradições e estavam acontecendo revoluções científicas. Descartes foi um filósofo contemporâneo a, por exemplo, Galileu. Galileu vivia na Itália e Descartes vivia na França. Descartes teve uma educação fundamentada nos princípios da escolástica, que tinham como filósofos mais importantes Aristóteles e Tomás de Aquino. Quando Descartes sai da escola, ele sai insatisfeito, porque percebeu que não encontrou nenhuma verdade que não fosse possível duvidar. Ou seja, a filosofia para Descartes não tinha fornecido nenhum tipo de resposta satisfatória. Toda vez que um momento histórico da filosofia muda, mudam-se as respostas e nenhuma verdade é imposta. E a ciência também, que era produzida nessa época, tinha uma influência muito aristotélica. E como tinha influência aristotélica, também não fornecia resposta. Então, com essa revolução cultural que estava acontecendo e científica, Descartes não quer de jeito nenhum retomar a tradição intelectual. Na verdade, o que ele quer fazer é destruir os pilares do conhecimento da tradição intelectual. E destruindo esses pilares, ele alcança um momento de ceticismo. Só que eu chamo, e vários comentadores também chamam, de um ceticismo transitório, ou seja, ele põe em dúvida essa tradição intelectual, destrói com a dúvida metódica e depois reconstrói um conhecimento mais sólido. E a gente vai chegar até lá. Então, nunca poderia ser a letra B. Está muito errada essa questão. Imposição de valores ortodoxos em sua busca pelo valor verdadeiro, pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como a imposição de valores ortodoxos. Essa questão aqui é igual a letra B e letra C, são iguais. Ou seja, a mesma explicação que eu dei para a letra B não pode ser a letra C. E autonomia do sujeito pensante e liberdade do agente moral. Essas duas aí, elas poderiam causar algum tipo de dificuldade para você na questão. Se você souber que essa questão trata de conhecimento, ou seja, é uma questão que versa sobre a epistemologia do René Descartes, você sabe que ela não... E sabe qual é a diferença de quando uma pessoa fala de agente moral, ela está falando de ética. Descartes fala de ética, fala também. Fala de uma ética provisória. Mas o enunciado da questão não toca nisso. Ele toca na tentativa de formar uma pessoa que tenha capacidade de pensar por si mesma e não dependa por exemplo, não dependa apenas de ler e decorar Platão e Aristóteles, porque assim a pessoa se torna historiador, mas a pessoa tem que ter a capacidade de formar os juízos sozinha. Então a resposta é a letra D, ou seja, a autonomia do sujeito pensante. Vou tomar um pouco de água aqui. Eu espero que você tenha entendido a explicação. Se tiver alguma dúvida e tiver gente aí, pode me perguntar no chat, que eu tento responder direito. Então vamos lá para a próxima questão. Essa questão é do Enem 2013, prova azul. Eu acho que essa foi a versão do Enem que eu participei de 2013 para 2014. Enfim, o enunciado da questão tem dois textos. Infelizmente, eu baixei a prova do site do INEP e essa prova já veio com a resposta, assim. Mas tudo bem, não importa muito que tenha a resposta. O problema é entender como é que essa resposta faz sentido. Então vamos lá, vou ler o texto 1, vou ler o texto 2 e a gente tenta responder. No texto 1 é o texto tirado das meditações concernentes à primeira filosofia. E diz assim: há já algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados
não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Veja, essa questão aqui é uma questão do discurso do método. Esse texto foi extraído do discurso do método e confirma claramente o que eu disse sobre a questão anterior. Descartes quer construir um saber firme e inabalável. Vamos lá para o texto 2. É o caráter, agora é o texto de um comentador, do Silva, Descartes, a metafísica da modernidade. Ele diz o seguinte: é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo da busca. Ou seja, há uma condicional aqui. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. O que esse comentador quer dizer que, pelo caráter radical da busca de Descartes, ou seja, encontrar verdades, um conhecimento que é firme e inabalável, exige-se um processo tão radical quanto o objetivo. Ou seja, exige um método tão radical quanto o objetivo para que se chegue lá. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, ou seja, a dúvida metódica que suspende todo o conhecimento tradicional, suspende a sensibilidade. E com a sensibilidade também suspende a existência do mundo, porque, enfim, eu experiencio o mundo fora de mim através dos meus sentidos. Se eu ponho em dúvida os meus sentidos, eu não posso também ter certeza daquilo que os meus sentidos me apresentam. O que pode confirmar para mim de que ao tocar em um copo, eu tenho certeza de que eu sinto o copo e de que o copo existe. Também Descartes suspende a razão, porque ele diz no próprio discurso do método de que já viu pessoas errarem sobre as coisas mais simples da geometria. E ele, como não é diferente dessas pessoas, também está sujeito ao erro. Então, quantas vezes você já errou questões básicas de matemática? Quantas vezes o seu raciocínio errou e depois você percebeu que estava errado? Então, de certa maneira, a razão também pode nos levar ao erro. E Descartes era matemático e pôs a matemática em dúvida, mas a matemática precisa de um pouco mais de argumento. Porque a matemática era conhecida por Descartes como a única ciência que foi capaz de apresentar assim, um conhecimento inabalável. Porque 2 mais 2 é igual a 4, independente de onde você esteja. Aí Descartes, onde você esteja, tanto acordado quanto sonhando. Mas Descartes, então, ele propõe a hipótese do gênio maligno. Qual é? É um Deus tão poderoso que, enquanto a gente sonha, e nos sonhos, às vezes a gente sonha que está fazendo coisas que a gente faz normalmente e a gente não consegue distinguir, então o sonho pode ser tão verdadeiro quanto a realidade que a gente acha que é concreta. Então, nesse momento, Descartes não sabe se está sonhando ou se está acordado. Durante esse sonho pode existir um gênio maligno, um Deus, com poderes de Deus, que faz com que essa pessoa acredite que 2 mais 2 é igual a 4, ou como Descartes fala no livro, 2 mais 3 é igual a 5. Quando que talvez nem exista 2 e 3, ou talvez 2 e 3 não sejam 5 mais 6 ou 7. Então, ele usa essa dúvida metódica, ela ganha um outro nível na hipótese, passa a ser chamada dúvida hiperbólica, que na verdade é uma dúvida exagerada. Ou seja, perceba, ele suspendeu os sentidos, suspendeu o mundo, suspendeu a razão e agora suspende a matemática. Então, nada mais prende Descartes. A dúvida ela é tão exagerada, ela é tão
ela é tão forte que suspende Descartes de toda a realidade. E nesse momento de suspensão, é preciso que ele reencontre alguma coisa para reconstruir o mundo. E ele reconstrói o mundo a partir da existência de Deus, porém, antes ele precisa encontrar o cogito no trajeto do seu pensamento. Mas vamos resolver a questão. Então, o enunciado diz o seguinte: a exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se: letra A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência como legitimidade. Veja, toda vez que tiver uma questão sobre Descartes e a alternativa falar retomar o método da tradição, retomar o dogmatismo da tradição, essa questão é falsa. Porque Descartes, na verdade, eu acabei de falar, ele suspende todo o conhecimento tradicional. Então, de maneira nenhuma, ele quer retomar o método da tradição. Na verdade, ele quer criar um método novo, ele quer criar uma casa, vamos dizer assim, do conhecimento completamente nova, só que essa nova casa ela precisa ser muito mais sólida para que não seja possível duvidar mais dessa casa. Ou seja, ele quer construir uma morada segura para o conhecimento. Então, retornar o método da tradição não poderia ser mais falso. Então, não, claro, a gente já tem a resposta e sabe que não é essa a questão aqui. Vamos pular a letra B, que a gente já sabe que é a resposta, e vamos para a letra C. Depois a gente volta para B e vê porque ela está correta. A letra C diz o seguinte: investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Não é essa a resposta. Letra D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Bem, essa daqui poderia causar um pouco de confusão com a resposta certa. E encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Bem, essa letra E está errada porque Descartes quer encontrar ideias claras e distintas, mas essa última parte aqui que dispensa ser questionado não faz parte do método, porque durante o processo do método, se ele encontrar a verdade de que for possível duvidar, ele vai eliminar. Descartes duvida de tudo. Descartes contesta tudo. Mas quando eu falo tudo, eu estou falando desses três pilares do conhecimento tradicional. Então a letra E não é a resposta. E essa aqui, buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados, ela está errada? Não. Mas ela está completamente certa? Não. Ela está a metade correta. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Não é eliminar da memória, porque inclusive Descartes diz no discurso do método que ele tem o hábito de convivência com aqueles saberes ultrapassados. Então, usar a dúvida metódica é muito cansativo. Então, em alguns momentos, ele tem que parar de aplicar a dúvida, e logo quando ele para, todos esses saberes antigos voltam para Descartes. O que ele ensina é que você precisa saber diferenciar o que é claro e distinto, verdadeiro, isso que se torna um hábito. Então, a letra B, que é a resposta certa, é questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Com certeza. É meio evidente, né? Porque o grande projeto dele é reformular a Casa do Conhecimento, construir uma nova Casa do Saber. Para isso, ele utiliza o método, a dúvida metódica, para que seja possível fazer esse questionamento amplo e profundo das ideias e concepções de onde? Da tradição. Ou seja, ele vai questionar tudo que a tradição oferece para ele para poder reconstruir essa casa. Vamos para a próxima questão. Essa questão foi do Enem do ano passado. Enem 2019, prova azul. Questão 67. O primeiro texto diz o seguinte: considera apropriado deter-me
algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. E o texto 2 diz o seguinte: qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Essa comentadora chamada Rachel deve estar comentando sobre as meditações metafísicas, de onde foi tirado a primeira parte do texto. Então vamos lá. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade, que defende um modelo. Aí o texto vai perguntar qual é o modelo. A gente está falando então de construção da modernidade. Se você também não sabe, Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, por várias questões que foram abordadas no meu vídeo, e eu outra vez sugiro fortemente que você assista os vídeos, todos os três. Os três juntos dão meia hora. Para mim não é um vídeo longo, mas eu dividi em 10 minutos para vocês verem parte em parte. Então, a construção da modernidade. E Descartes aqui está falando da existência de Deus. Depois que ele provou a existência de Deus. Eu vou ter que explicar um pouco aqui. É uma questão simples, mas por que Descartes precisa que Deus exista? Simples. Quando Descartes suspende o conhecimento da tradição, os três pilares que eu acabei de falar, então ele se encontra, vamos dizer assim, entre muitas aspas, em um vazio. E no método, no discurso do método, ele encontra a primeira verdade indubitável, qual seja, ele encontra a ideia do cogito. Ele duvida, Descartes, então, nada para ele existe enquanto a dúvida está aplicada. A única coisa que ele não pode duvidar é que, enquanto ele duvida, ele é alguma coisa que duvida. Então, Descartes percebe nesse momento que ele é uma coisa que pensa, ou seja, ele é uma res cogitans. Ou seja, eu sou uma coisa que pensa. E essa coisa que pensa, ou seja, aí você pode lembrar, penso, logo existo. É isso. Essa tradução não está tão correta. A tradução mais correta é penso, logo sou. Então Descartes descobre, penso, se eu penso, eu sou. Mas, aí eu pergunto a você, e no momento que ele parar de pensar? Se é que isso é possível, mas isso é outra questão. No momento que ele para de pensar, ele para de existir. Então ele pensa, existe. Para de pensar, não existe. Pensa, existe. Para de pensar, não existe. Ou seja, a existência dessa coisa que pensa depende necessariamente da atividade do pensamento. Então é algo meio incerto. Então é necessário, e entenda também, quando essa coisa que pensa existe, todo o resto do mundo ainda está em suspensão. Então é preciso encontrar outra verdade que seja capaz de fundamentar todo o conhecimento, inclusive essa coisa que pensa. Então, essa coisa que pensa tem ideias. E eu já falei dos tipos de ideias que a coisa que pensa tem. Quais são as ideias inatas, as ideias que são adquiridas através da sensibilidade e a imaginação. Dentro dessas ideias inatas, tem uma ideia que se destaca, que é a ideia de Deus. E Descartes percebe, e eu falei no meu vídeo, que a ideia de Deus é uma ideia que o faz pensar no conceito de perfeição. Mas perceba, a coisa que pensa é algo imperfeito. E Deus, aqui resumidamente, tá? E Deus, como é algo perfeito, não pode, não pode estar na ideia de algo que é imperfeito. Ou seja, como algo que é imperfeito pode ter a ideia de algo que é perfeito. Descartes responde o seguinte: então isso só é possível se algo que existe externamente a mim, por em mim, essa ideia de perfeição. E
como a existência é um dos elementos que necessariamente deve estar atrelado a algo que é perfeito, ou seja, algo que é perfeito deve necessariamente existir, então Deus é esse algo que existe externamente a mim, que pôs em mim a ideia de perfeição e necessariamente existe porque a existência precisa estar atrelada a algo que é perfeito, ou seja, algo que é perfeito que não exista não é perfeito. Então Deus, no momento que Descartes prova a existência de Deus, ele fundamenta a existência do cogito. Por quê? O cogito agora não mais existe apenas enquanto pensa. Existe por um movimento mais prolongado de tempo, porque Deus o criou. Deus fundamenta o cogito. Então ele pensa, logo existe, mas também existe por mais tempo, porque Deus o fundamenta. O mundo passa a existir porque também Deus criou o mundo. E esse mundo, Descartes percebe como uma coisa extensa, ou seja, que tem largura, que tem comprimento e que tem profundidade, ou seja, extensão. O mundo é extensão. Então Descartes pensa em outra substância chamada res extensa. Então veja, existem duas substâncias. Existe a res cogitans, o pensamento, a razão, e existe a resistência. E o ser humano é formado tanto por resposta como por resistência. E Deus fundamenta, o cogito fundamenta o mundo e fundamenta a matemática. Porque se Deus existe, Deus não pode ser um ser, Deus não pode ser o gênio maligno. Porque Deus, como sendo perfeito, não pode levar ninguém a se enganar. E se o homem se engana, ele se engana porque aplica o seu intelecto sem usar um método. Ou seja, o método de Descartes é muito importante para que a gente não se engane enquanto pensa. Então, ou seja, ele suspende tudo através da dúvida metódica, encontra o cogito, do cogito encontra a existência de Deus e Deus fundamenta todas as outras coisas. E ao fundamentar todas as outras coisas, ela agora ganha uma nova existência. Ou seja, ele reconstrói a casa do conhecimento e põe como fundação, como base dessa casa, o argumento da existência de Deus. Então veja que ele está construindo tudo isso na própria razão, tendo Deus como uma ideia inata. Então vamos ver aqui quais são as opções. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que é o período histórico que Descartes vive e inclusive inaugura, que defende o modelo A, centrado na razão humana, B, baseado na explicação mitológica. Essa não poderia estar mais errado, né? A mitologia é algo que existia antes dos pré-socráticos. Claro que os pré-socráticos viviam em um momento que não é possível separar tão claramente. É preciso um pouco de esforço para separar. Mas quando Tales já pensa que a água é a arqué de todas as coisas, já há um passo à frente de explicação da realidade que não depende mais da explicação mitológica. Então veja, 2000, não sei quantos anos atrás, já tinha sido abandonada a explicação mitológica. Não poderia ser mais errado porque a modernidade não depende de explicação mitológica como modelo. Errado. Fundamentado na ordenação imamentista. Errado. Focado na legitimação contratualista, não. Contratualismo, gente, vai ser inclusive vai ser a próxima aula que eu vou dar, vai ser sobre Hobbes, aqui no YouTube. Hobbes é um contratualista. Ele fala sobre a necessidade de sair de um estado de natureza e passar e fazer o contrato entre todos os indivíduos para fundamentar a existência de um governo. Então, não tem nada a ver, Descartes está falando de epistemologia. Errado. Configurado na percepção etnocêntrica. Errado também. Ele está falando de conhecimento. Então a resposta é simplesmente centrada na razão humana. Porque Descartes é um racionalista. É muito ruim escrever isso aqui, né? Enfim, Descartes é um racionalista. Bem, eu respondi aqui as 3 questões. Eu espero que você faça bom proveito dessa resolução das questões. Eu vou ver se tem aqui alguém online para a gente conversar. Pronto, oi.
Então, eu respondi as 3 questões. Deixa eu ver aqui se tem alguém realmente, porque... Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou concluir aqui. Esse vídeo vai ficar, essa live vai ficar salva. Eu espero que nas próximas lives mais gente possa acessar e entrar para compreender um pouco mais de filosofia. Eu espero que vocês façam um bom proveito disso. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim ou comenta nos vídeos que eu respondo. Como eu disse também, essas aulas que eu estou postando fazem parte de um curso. Então você entra em um vídeo meu, qualquer desses últimos 3 vídeos, vai ter o link para o Google Sala de Aula. Aí no Google Sala de Aula eu estou postando material e a gente consegue conversar e eu oriento melhor vocês. Então é isso, eu vou me despedir e vou nessa, tá? Eu espero que vocês fiquem bem e tchau, até mais, até o próximo vídeo. Sim, o próximo vídeo vai sair na quarta-feira, vai ser sobre Thomas Hobbes e o contratualismo. Então, até mais, tchau. Tchau, gente, espero que vocês fiquem bem. Se protejam, tá? E não saiam de casa sem necessidade.